Olá pessoal, meu nome é Elivaldo, faço parte da turma de Sistemas para a Internet do IFTM, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E hoje eu darei início com vocês ao conteúdo de lógica de programação. Veremos então alguns conteúdos básicos. O que é algoritmo? É a sequência de ações feitas para a solução de um problema. Ou seja, todo problema tem um passo a passo para você solucioná-lo. Todo problema ele se inicia com você tomando algumas ações, vai seguindo um passo a passo até solucioná-lo. É muito importante não confundir o procedimento com o algoritmo. Porque na computação você pode ter infinitos procedimentos, infinitas formas de solução. Já o algoritmo ele sempre vai parar. Você sempre vai iniciar o passo a passo. Quando você chegar à solução do seu problema, o algoritmo se encerra. A automação é a utilização de máquinas para executar o procedimento. Ele pode ser feito de maneira automática ou semiautomática. Por exemplo, você vai iniciar o passo a passo, o algoritmo, e em determinado ponto a máquina assume para você e termina. Por exemplo, para abrir o portão, o algoritmo seria ouvir a campainha, perguntar quem é, ir até o portão para confirmar quem é, destrancar o portão e empurrar o portão para abrir. Já com a automação desse processo, você vai ouvir a campainha. A partir do momento que você ouve a campainha, começa a vir as máquinas fazendo o serviço para você. Por exemplo, perguntar quem é e confirmar quem é, você faz pelo interfone, porque hoje em dia os interfones têm câmeras. Então você vê quem está do lado de fora sem precisar ir até o portão. Aí, abrir o portão, você já usa o controle do motor eletrônico que faz todo o trabalho de empurrar o portão para você. Linguagem de programação. Linguagem de programação é a linguagem usada para criar programas de computadores. Ou seja, é usado para criar software. É como se fosse uma gramática de instruções para o computador. Alguns exemplos de linguagem de programação é a linguagem C, C++, Pascal, Java, Assembly, PHP, por aí vai. São infinitas linguagens de programação. A linguagem de programação tem um nível. E o nível da linguagem é definido com o quão mais próximo ela está da comunicação humana. E quanto mais próximo essa linguagem estiver da comunicação humana, mais alto é seu nível. Então, quanto mais próximo, mais alto o nível. Quanto mais distante da comunicação humana, mais baixo é o nível dessa linguagem. Ou seja, quanto mais distante, mais baixo. Então, quanto mais distante da comunicação falada, mais próximo ela é da comunicação das máquinas, que é os binários, 0 ou 1. O nível de linguagem alto, ele é ligado à produtividade, porque o código é mais intuitivo, você entende o código, e então a quantidade de comandos vai ser menor, então é mais rápido de ser feito. Linguagem de baixo nível ela é ligada à otimização, ou seja, o código ele vai direto ao ponto, ele executa exatamente o que precisa, ele não executa recursos desnecessários. Então esse código de baixo nível ele é perfeito para funções de alta performance. Um exemplo
resolvendo um pequeno problema, um programa que mostra a média aritmética de n números digitados pelo usuário. PHP, que é considerado uma linguagem de alto nível, essa é a solução do problema. Você vai usar 4 comandos, algumas contas e pronto. Seu programa está pronto. Muito intuitivo, muito rápido de ser feito. A mesma solução do mesmo problema em Assembly ficaria assim, muito maior, muito mais trabalhoso, porém muito mais otimizado. Ele vai fazer exatamente aquilo, ele não vai ter nenhum rodeio, não vai ter nenhuma função desnecessária aqui, ele vai ser bem direto ao ponto. É uma linguagem de baixo nível, Assembly. Agora a léxica. Análise léxica é verificar se estão corretas as palavras isoladamente, ou seja, a ortografia, para ver se está escrito de maneira correta a palavra. Por exemplo, aprender para se tornar um ser humano melhor. Está correto, pois todas as palavras estão corretas. Nesse segundo exemplo, a palavra humano está escrito de maneira incorreta, pois falta o H. Então, aqui temos um erro léxico. A expressão está correta, porém a palavra humano está escrito de maneira errada. Agora, para que vocês entendam melhor, não importa a ordem das palavras, desde que elas estejam corretas. Se for uma análise léxica, a expressão por um todo estará correta, ela não apresentará erro. Sintática. A análise sintática é verificar se a sentença está correta de acordo com a gramática em questão, ou seja, agora analisaremos a expressão toda. Por exemplo, aprender para se tornar um ser humano melhor está correto, pois a expressão não tem erro nenhum, está bem estruturada, então está correto. Aqui, nesse segundo exemplo, humano está escrito errado, então está incorreto por causa do erro léxico. Agora, o erro léxico não passa na análise sintática também. Agora, se você coloca de maneira alternada, sem nenhum sentido, estará incorreto, pois a sintática está analisando a expressão toda. Agora é a análise da expressão. Ser, aprender, se humano, tornar melhor um para, não tem nenhum tipo de significado, ela está completamente incorreta a organização das palavras. Semântica é a análise mais importante, porque ela é o significado de uma sentença. Ou seja, um programa pode estar sintaticamente perfeito, pode ter suas expressões todas perfeitas, mas se ele estiver semanticamente incorreto, o resultado da execução vai ser diferente do esperado. Por exemplo, um exemplo aqui no PHP. Esse é um programa para ler média aritmética de 2 números digitados pelo usuário. Vamos executar o programa. Aqui você digita o primeiro, 5. Segundo, 5. A média aritmética de 5 é 5. Deu 7,5. Temos aqui um erro semântico, pois não há nenhum erro sintático aqui no programa, e sim um erro semântico. E esse erro semântico está presente aqui, pois aqui deveria haver parênteses separando
adição da divisão, pois o programa lê primeiro a divisão e depois faz a adição. Colocando o parênteses, você está dizendo para o programa para ele fazer o que está no parênteses primeiro. É como na matemática, faz o que está no parênteses primeiro. Rodando o programa novamente, vemos que o erro semântico agora foi corrigido, pois os mesmos números 5 e 5, a média é 5. Esse é o fim da nossa aula. A próxima aula entraremos um pouco mais nessa questão de prioridade na programação e também já iremos começar com alguns programas simples no PHP, na linguagem PHP, que é uma linguagem de alto nível, mais fácil de trabalhar. Obrigado a todos. Até a próxima.